Sermão nessa noite, mais um ensinamento, irmãos. Amém? Quem aqui almeja ser obreiro de verdade, obreiro que nem Timóteo, obreira de Deus, que não tenha por onde se envergonhar, por onde passar seja reconhecido como, primeiramente, obediente, bênção para o pastor, bênção para o ministério e bênção de Deus. Que seja conhecido por onde passar, pessoa madura e pessoa de confiança. Aleluia. Quem quer ser isso? Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu estou desde 2003. Hoje o Marcelo ouviu lá, hoje minha esposa conheceu a pastora Cristina. E ela ouviu falar lá da frente da pastora Cristina. Às vezes olha para mim aqui um barrigudinho, careca, pequeno, baixinho, e fala: ah não, esse homem aí abriu a igreja ontem e já está dando uma de pastor. Ela viu ali a pastora Cristina falando assim: olha, eu falei assim, ó, tá vendo? Ela chamou para conhecer minha esposa. Sua esposa tá aí, você não chama nem pra gente conhecer, você não traz aqui nem pra gente conhecer ela. Então também que falta, né? Que falta de sabedoria, né? Lá é uma casa de recuperação de mulheres, isso, né, Marcelo? E eu com a pastora dentro da igreja, dentro do carro, e não chamei, né? Aí eu falei: vou lá chamar, vem cá, meu irmão, rapidinho. Professor. Falei: tá vendo? Eu falei: olha, meu irmão, aqui é a pastora Cristina, ela me conhece desde o ano de 2003. Glória. Desde quando eu era menino ainda, né? Ela falou: não, mas ainda nós somos meninos. Falei: glória, obrigado pela parte que me toca, né? Depois dos 48, 49, quase 50 anos, ainda ser chamado de jovem na presença de Deus. Sabe o que é jovem na presença de Deus? É as pessoas que ainda fazem a obra do Senhor com todo o poder, Marcelo, com toda a força, com todo o vigor, porque hoje em dia está cheio de... Eu vou falar, irmão, posso falar? Está cheio de crente preguiçoso, crente mimimi, crente que acha que é Deus na terra. Aleluia, é verdade. Está cheio de crente que acha que é Deus na terra. Tem pastores que estão pegando a sua glória aqui mesmo e esqueceram, irmão, que toda honra, toda glória é dele, porque ele é Deus, fora dele não existe outro, e ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. A palavra de Deus fala que ele é um Deus de ordem e decência. Se você não sabe o que é ordem, não sabe o que é decência, você não serve para ser obreiro de Deus. Amém? Deus não vai vir buscar um povo de qualquer jeito, amém? Então você tem que aprender. Olha só, se você não obedecer às ordens que a sociedade te impõe, você não vai atrair problema para a tua cabeça? Não vai para a tua vida? Se você deixar de pagar imposto muito tempo, o que acontece? A sua casa você perde. Se você deixar de pagar o IPVA, os documentos do carro, ou deixar a sua carteira de motorista há muito tempo vencida, o que acontece se você passar por uma blitz? Você perde o direito de dirigir, é tomada a tua carta, você recebe multa, até que você regularize a situação, amém? Momento de dízimo e oferta. Deixa eu falar algo de Deus aqui nessa noite. Lá no ano de 2003 eu aprendia que, principalmente para obreiro, se você não for dizimista fiel, não importa o tamanho do seu dízimo. Se você recebe R$10 por mês, você dá R$1, não importa o tamanho do seu dízimo. Se você não for dizimista fiel, você não está qualificado para ser obreiro em nenhuma área da casa de Deus. Em nenhuma área. Nem para ser levita, nem para ser líder de grupos, nem para ser pastor, nem para ser presbítero, nem para ser evangelista, nem para ser nada. É, pastor, é. Se você tiver o seu nome sujo no Serasa, você precisa acertar o seu nome, limpar o seu nome, ficar de banco um pouquinho, e depois que você acerta, aí você vem e tem a oportunidade. Por que você está falando isso, pastor? Porque nessa noite eu vou falar de atas. Eu vou falar do monstro que hoje em dia se tornou na igreja, ou de alguém que ninguém mais conhece. Parece que a igreja se multiplicou e parece que esqueceram de uma coisa chamada atas, de leis e ordens, estatuto
e constituição da igreja, leis eclesiásticas. Só quem é crente que frequentou ou teve um bom pastor, frequentou culto de ensino, escola bíblica dominical, vai entender essa linguagem que eu estou falando. Amém? Mas se você veio preparado com a tua oferta, já estou esquecendo, varão. Separe a tua oferta que nós vamos entrar para esse momento. Amém? Separe a tua oferta, não precisa ser muito, mas seja fiel, irmãos. Se você for fiel do pouco, Deus te colocará no muito. Agora às vezes você passa uma vida sofrida, por quê? Porque você não tem coragem, irmãos, de dar o que é de Deus, e a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus, e dê a César o que é de César. Vou falar mais uma vez aqui. Dízimo não leva ninguém para o céu, mas condena ao inferno. Porque segundo eu leio na Bíblia, tem pessoas aí pregando que dízimo é coisa do passado, que dízimo era para as viúvas, era para os órfãos e era para os levitas. Não, Jesus ele não aboliu o dízimo. Mateus 23 é só para quem tem sabedoria, raciocínio e inteligência que vai aprender isso. Ai de vós, doutores da lei, fariseus e hipócritas, porque dizimam do endro, do hortelã e do cominho, mas esquece o mais importante, negligenciam o mais importante da lei. Que ele quer dizer, o mais importante não é dizimar, mas dizimar é importante. Vocês esquecem o mais importante, que é praticar a fé e a misericórdia e o amor. Mas sabe como é que ele termina? Vocês deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. O que é que Jesus quis dizer? Você deveis fazer essas sem omitir aquelas. Vocês deveis praticar fé, misericórdia e amor, mas não deixar de ser dizimista. E Malaquias vai falar assim: olha, no tocante, todavia vocês me roubais. E eles perguntam: no tocante, no que é que te roubamos, Senhor? No dízimo e nas ofertas alçadas, e como maldições sois amaldiçoados. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim. Irmãos, pensem numa pessoa que está endividado, passando uma luta. Quem é essa pessoa aqui dentro da igreja? Quem é uma pessoa que está endividada, passando luta aqui dentro da igreja? Olha aqui, irmãos, vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Quem é essa pessoa que está endividada? Aqui tem uma pessoa que está endividada, passando uma luta. Quem é essa pessoa? Eu, o pastor. Mas pense uma pessoa que está endividada, passando uma luta, mas que não tem faltado nada. Aleluia a Deus. É esse aqui, é o pastor. Glória a Deus. Porque Deus supre todas as minhas necessidades. Desde a minha mocidade eu sempre fui um dizimista e um ofertante fiel. Oferta eu dou quando eu tenho, dízimo não. Eu não me dou no direito nem de contar com o meu salário. O dízimo ele é de Deus. Então se eu recebo 3 mil reais, vamos supor, se eu recebo 3 mil reais, eu não faço essa conta. Eu falo, eu recebo 2.700. 300 não é meu. Simples assim. Simples assim. Como é que uma pessoa que não dá o dízimo pode orar pelo dízimo e pode falar sobre dízimo? Tem como? Ela não tem base, ela não tem estrutura para isso. Como é que uma pessoa que não é casada pode dar conselho a um casal? Tem base. Eu e minha esposa está passando em crise, uma crise no relacionamento, no casamento. Daqui a pouco vem uma pessoa que é solteira, se separou do marido, querer aconselhar. Me desculpa, eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir, me desculpa. Se você fosse tão boa para dar conselho, seu casamento estava de pé. É assim ou não é? Se você fosse tão boa para dar conselho, seu casamento estava de pé. Como é que uma pessoa, não estou dizendo aí, ainda pode, uma pessoa dá
conselho para a pessoa não usar droga, isso é normal, até o pai dá conselho. Mas você vai ouvir mais um conselho de uma pessoa que te está dando para não usar droga e nunca usou, ou uma pessoa que fala, irmão, não usa droga não, tá vendo? Eu estou usando isso aqui, ó. Isso aqui foi a droga que fez comigo. Tá vendo essa perna que eu perdi, ó? Foi a droga que fez comigo. Você tá vendo, ó? Aqui, ó. Eu nem respiro direito. Isso foi droga que fez comigo. Só que Deus me deu um espírito sobremodo diferente, excelente. Então não usem droga. Se droga fosse boa, não teria esse nome. Se macumba fosse uma coisa boa, não começava com má. Olha o nome, macumba. Seria boa cumba, né? Boa cumba. Se macumba fosse boa, seria boa cumba. Não era macumba. Então, irmãos, nessa noite é só para a nossa reflexão. Se coloque de pé, você que veio preparado. Você que não veio preparado, meu querido, Deus sabe, Deus conhece o teu interior e o teu íntimo. Fica tranquilo. Amém? Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nesse momento e nessa hora, Pai, nós entramos na Tua presença para ofertar e dizimar. Te peço, Pai, abençoe o ofertante, dizimita da Tua casa, abrindo janelas do céu, derramando bênção sem medida sobre o Teu povo, repreende o devorador, o migrador, tudo aquilo que nos faz gastar dinheiro naquilo que não é pão, caia por terra nessa noite. Também, meu Deus, me orienta, Pai, para dar, ó Pai, esse esclarecimento para a Tua igreja, para que a Tua igreja possa crescer na graça, no conhecimento, no entendimento, ó Pai, na disciplina, Papai querido, e na obediência à Sua lei, Pai. Que nós não nos tornamos, ó Pai, crentes rebeldes, porque assim como Satanás se rebelou, o Senhor o expulsou do céu, assim como aquele povo de Israel se rebelou, o Senhor abriu a terra e consumiu eles vivos. Então nos livra desse espírito de rebeldia e fala conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus, amém? Pode recolher já isso em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Não vou ser cansativo, não vou tomar muito tempo, mas para o diácono Marcelo, para Andresa, para Monique, que são as pastoras de amanhã, vai ser muito bom, viu? Vocês não acreditam, mas Jesus vai pegar vocês, tá? As missionárias aí, então esse é uma coisa que vai ser muito boa nesta noite. Mas primeiramente eu quero tratar de algo sério. Abram a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo de número 5, porque me falaram. 1 Timóteo capítulo de número 5, depois eu vou apresentar. Eu quero falar do acontecimento que aconteceu na sexta-feira. Porque me perguntaram assim, pastor, mas o senhor é certo o senhor poder assim chamar a atenção em público, ter falado em público? Lembrando a vocês que a pessoa, ela veio chamar minha atenção em público, não foi? Então quando você torna público a sua insatisfação, você tem que entender que da mesma maneira que você tornou pública a sua insatisfação, eu tenho todo o direito também de tornar público a palavra de Deus e o que a palavra de Deus rege, tá bom? Louva a Deus pela vida da Monique que não estava aqui, louva a Deus pela vida da Lúcia que não estava aqui, louva a Deus pela vida dos novos convertidos que não estavam aqui, que é a irmã Tete, que hoje está no aniversário em Manganguá, não esteve aqui porque ninguém merece, um novo convertido não merece ver o que aconteceu aqui naquele dia, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Mas vamos lá, presta atenção. Um irmão me perguntou, pastor, mas é certo? Eu falei, irmão, eu sigo o que é a Bíblia fala que é certo, amém? Então, olha só, vamos aqui, 1 Timóteo capítulo de número 20, diz assim, ó: aos que pecarem, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Vamos do versículo 19. Vamos do versículo 19 para entender. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. Só vamos um pouquinho para cima. Primeiramente, eu já vou explicar isso. Eu vim de uma igreja que não existe, aqui agora vocês vão se pasmar, não existe unção de pastor. Pastor não é ungido, ele é ordenado.
Existe uma ordenança. A partir da hora que você estuda, que você recebe a ordenação de pastor, o que é? Você recebe o óleo sobre a tua cabeça e a partir daquela hora é delegado uma ordenança para que você tome conta da igreja. Então você tome conta da igreja. Mas da igreja do Rio nós somos eternos presbíteros. Se você for olhar o livro de João, lá na primeira quarta, e se você for olhar os livros, você vai ver que João é conhecido como presbítero. João, onde você leu João 11, se você olha lá na primeira carta, vai falar assim: o presbítero, a senhora eleita. Então João, Pedro, eles eram conhecidos como tal. Mas hoje em dia é bispo, é patriarca, é tudo que você imaginar, entendeu, irmãos? Eu prefiro ser crente, fiel e adorador em nome do Senhor Jesus, amém? Negócio de ser presidente ou deixar de ser presidente, eu só quero que a casa de Deus siga em ordem e decência. Mas vamos lá. Diz assim, ó: contra 19, tá? Contra o presbítero, aí na minha Bíblia vai estar assim entre parênteses, ó: contra o presbítero, contra o pastor. Quem pode aqui trazer aqui? Vem cá, irmão, só para confirmar. Você confia no irmão? Vem cá, irmão, vem cá. O irmão vai ver na minha Bíblia. Porque uma coisa é você falar e depois a pessoa vir distorcer. Olha aqui o que está escrito: contra o presbítero, entre parênteses está pastor. Contra o pastor. Eu não sei se na tua Bíblia está escrito pastor, tá? Não, a minha tem aqui entre parênteses. Então você entende: contra o presbítero, contra o pastor. Contra o pastor, não aceite acusação senão com 2 testemunhas ou 3 testemunhas. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 19. Pode achar, irmão, que essa Bíblia aí é benção também, tá? Então, contra o pastor, não aceite acusação. Se você quiser acusar um pastor, não acuse ele. Se você não quer ser repreendido publicamente, não venha. Entendeu? E diz assim, ó: ainda sobre pastores, obreiros e todos. E aos que pecarem, continua aqui se referindo a pastores, pregadores, né, que pecam, porque às vezes você peca, irmão. Você acha que pecado é só adultério? Você irá, e você continuar irado, a Bíblia fala: ireis, mas não deixe o sol dormir sem tua, não deixe o sol se pôr em tua ira. Entendeu? Então, a gente ira, a gente fica nervoso, mas a gente não pode dormir nervoso, porque senão nós estamos pecando. Agora você imagina uma pessoa que está um mês nervoso, ela está cometendo um pecado de iniquidade. Ela continua pecando todo dia, ela amanhece pecando, aquela raiva, aquele ódio, aquela mágoa no coração, ela está em pecado de iniquidade. Se morrer, meu Deus. Entendeu? Que Deus tenha misericórdia. Uma coisa é você não aceitar e você fala assim: eu vou mudar a situação. Quando o meu pastor chegou e trocou o meu pastor, eu fiquei, foi um ano de banco sem beber. Eu nunca subi em cima do altar para falar: pastor, o senhor está errado. Porque eu sei, eu sempre fui leitor da palavra de Deus. Mas olha só: aos que pecarem, ou os que estão pecando, repreenda-os na presença de... Como é que está na tua Bíblia? Aos que estão pecando, repreenda-os na presença de Deus, para que ele se arrependa. Repreenda-o na presença de todos. Porque perguntaram para mim: pastor, você acha que é certo? O que a Bíblia está dizendo? Quero me chamar de canto? É para repreender na presença de todos. Nós vamos chegar aí. A situação fugiu do seu limite normal. A situação fugiu do controle. A pessoa está tão irada, me desculpa eu falar, a pessoa está tão irada, ela não está se conformando com a situação. E eu não quero dar nome,
ela não está se conformando com a situação e ela não está obedecendo uma lei da Atas, que essa lei foi imposta pelo conselho. Quem é maior dentro de uma igreja? Eu sempre falei que depois do pastor teria algo que era maior do que o pastor dentro de uma igreja, não falei? Irmãos, o dia que vocês acharem que eu tiver demais, o dia que os irmãos acharem que eu, pastor Rovinho, vocês estão demais, estou fazendo as coisas que não agradam a Deus, sabe o que vocês têm que fazer? Reúne o conselho e fala: vem cá, pastor, nós vamos conversar, por que o senhor está tratando desse jeito? Eu não tenho mais poder do que o conselho. Se o conselho todo se reunir e me prensar eu na parede e falar assim: olha, eu quero uma reunião, e essa reunião tem que ser urgente, tem que ser agora, eu tenho que fazer. Se uma pessoa só me encostar no canto e pedir uma reunião, não, mas se o conselho todo se reunir, é maioria. A igreja é uma igreja democrática, nada que se decide sem ser através do que, Marcelo? Da votação. Quem decidiu o que iria acontecer da reunião para cá foi quem? O conselho, através do voto. Só que aconteceu que foi dito que eu agi de má fé, que eu prometi uma coisa e não cumpri, que eu prometi que a pessoa ficaria na presidência durante 2 anos, mas nem passou 2 anos, eu tirei. Por que eu tirei a pessoa antes de 2 anos? Porque a pessoa estava deixando entrar o que dentro da igreja? Heresia. As pessoas estavam deixando entrar o que dentro da igreja? Heresia. Os irmãos estavam contentes? Não. Os cultos estavam sendo dirigidos da maneira correta? Não. O atual dirigente que ele estava comunicando comigo quem ia pregar ou quem ia deixar de pregar aqui? Não. O atual dirigente, ele estava dando oportunidade para os demais dirigirem, ou ele estava dando exclusividade para uma só pessoa? Exclusividade. Então os irmãos chegaram, falaram: pastor, vai precisar fazer uma reunião. Eu tentei essa reunião em maio, não o fez. Só que chegou dessa vez, os irmãos falaram: não, tem que fazer a reunião. Aí eu tomei a frente e falei: vamos fazer a reunião. Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu te falar. Olha só. Repreenda-o na presença de todos. Isso deve ser feito diante dos outros pregadores, dos outros membros da igreja, e não dos mais fracos na fé, para que eles não venham se sentir aí fracos com o escândalo que está por vir sobre a igreja. Então fala assim, porque também se repreendendo ele, para que os outros que tentem fazer tenham temor, medo de fazer. Fala: opa, se eu fizer isso vai dar mal. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá. Os irmãos entenderam isso? Os irmãos entenderam isso? Amém. Vamos lá agora em 1 Timóteo 3:1. Obreiro não pode esquecer disso. Obreiro não pode esquecer disso. Obreiro não pode. Esse é o versículo chave do obreiro. Marcelo, versículo chave do obreiro é esse. Aí vai ter Tito, vai ter outros. Olha, esta é uma palavra, o quê? Fiel. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja um episcopado, quem sabe o que é episcopado? Quem sabe o que é episcopado? Sabe, posso falar? Se alguém deseja um episcopado, um pastorado, ser um missionário, ser um obreiro, ser um presbítero, ser um diácono, sabe, ser um evangelista. Se alguém deseja o episcopado, o ofício de bispo. Bispo é pastor, tá, irmão? Bispo, a palavra bispo quer dizer pastor. Bispo é quem cuida. Quem cuida, pastor presidente, que nem nós vamos falar pastor presidente. Vamos aqui falar uma coisa. Pastor presidente. Pastor presidente é para cuidar da obra lá fora? Pastor presidente é para cuidar da obra lá fora? Não.
Pastor presidente é para fazer obra lá fora? Não, porque na igreja tem muita gente fazendo obra, eu vou fazer obra lá fora. É? Não. Pastor presidente é para cuidar do quê? Da igreja. O presidente do Brasil é para cuidar dos outros países ou é para cuidar do Brasil? Do Brasil. Vamos só colocar. Então, pastor presidente é para cuidar da igreja. Se você quer fazer a obra lá fora, então você está com a unção errada. Você tem que ser missionário. Missionário que faz a obra fora da igreja. Mas por que você está dizendo? Ah, quer dizer que você não faz a obra fora da igreja, pastor? Os irmãos me conhecem. Ei, ovelha gera ovelha e pastor gera pastor. Repita comigo, ovelha Ovelha. gera Gera. ovelha. Pastor Pastor. gera pastor. Por isso que tem que ter o ensinamento dentro da igreja. Isso é a palavra de Deus. Mas está aqui, ó. Quem deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. O que é irrepreensível? Você não pode me repreender em nada. Para você, eu tenho que ser irrepreensível, porque eu tenho que dar bom testemunho. Mas você me repreender, e se for uma coisa verdadeira, tudo bem. Agora com mentira não, irmãos. Quem é o pai da mentira? Satanás. Quem é o pai da mentira? Diabo. Entendeu? Você vir falar para mim que por causa de uma pregação minha, a tua filha ou um parente teu está no inferno, uma pessoa saiu da igreja por causa de mim, uma pessoa que só veio na igreja em um ano, só veio na igreja durante 3 vezes, que culpa eu tenho nessa alma? Que culpa eu tenho nessa alma? Que culpa eu tenho nessa alma? Então você chegar na minha esposa e falar, olha, humilhou, acabou o café. Meu, vai se converter e vai crescer. Vai crescer. Igreja não é lugar de alisar. Por que você está falando isso, pastor?